Olá, meu nome é Milene, sou aluna do CESP USP. Estou aqui para apresentar para vocês parte do trabalho de conclusão de curso, que é um dos pré-requisitos para a obtenção do título de especialista em saúde pública. E eu escolhi como território o estado de Minas Gerais, mas apesar de caracterizar a saúde no estado como um todo, eu enfatizei a temática do neoliberalismo e determinantes sociais que impactam a saúde mental no estado de Minas no período de 2020 a 2024. Então, para a gente introduzir um pouco dessa temática, é importante a gente falar o que é neoliberalismo e como ele funciona, né? O neoliberalismo, ele propõe uma mínima intervenção estatal, né? Eu gosto de usar uma frase quando vou falar sobre isso, que é: a economia é só o meio. O nosso objetivo é mudar mentes e corações. Essa frase, ela sintetiza o espírito do neoliberalismo, que propõe construir uma nova subjetividade, uma subjetividade que seja pautada na despolitização da vida, na quebra da solidariedade, na afirmação do individualismo, né? O neoliberalismo, ele entende o indivíduo como dono de si, e como dono de si, ele é capaz de negociar sua força de trabalho, né? Não precisando, então, das organizações coletivas e também da proteção social. É importante a gente pensar que o processo de tornar-se sujeito, né, ele é um processo relacional. Ele acontece influenciado pelo meio, enquanto a gente se relaciona um com os outros. E por meio também dos determinantes que podem gerar tanto uma autonomia como uma alienação, né? Com a lógica neoliberal, o corpo ele vai sendo alvo de um controle disciplinar e produtivo, tá? Conforme os interesses do mercado. Então, para a gente estudar a influência do neoliberalismo no sofrimento mental, é importante a gente considerar que lá no século XX ocorreram várias transformações nos modelos de organização de trabalho e que foram marcando o processo de industrialização. E isso foi gerando novas formas de adoecimento no trabalho. Com a globalização, aprofundou-se as desigualdades na medida que foi expandindo os modelos produtivos com alta tecnologia e com baixa proteção social. O que a gente tem de resultado com isso, né? Em nível de Brasil e de Estado, é que no ano passado o Brasil atingiu altos níveis aí de afastamento por saúde mental, e Minas Gerais também teve um aumento significativo aí retratado em quase 500 mil de pessoas no Brasil afastadas por questões de saúde mental, né? E quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tem que ter um cuidado para a gente não reduzir o sujeito à ideia de um sujeito biológico, porque isso pode intensificar a medicalização da vida e desconsiderar o sujeito em sua totalidade. Com a medicalização da vida, a gente passa também a moldar as subjetividades, né? Vai se normalizando o uso excessivo de medicação, vai se normalizando usar medicação para enfrentamento de coisas que são situações aí comum na vida, né? Situações para a gente lidar e não um adoecimento em si. E aí esse modelo biomédico, ao fragmentar o corpo, ele reduz o sujeito a um objeto, então despersonaliza o cuidado e vai reforçando essas práticas gerencialistas e produtivistas, né? Esse modelo, ele entra em conflito com os princípios do SUS, na medida que o SUS, ele propõe um cuidado integral em saúde. E aí, diante da lógica do mercado, o sofrimento tende a ser naturalizado, tanto pelas instituições como pelos trabalhadores. Tem-se a ideia de que se sentir exausto, ansioso, deprimido, faz parte de um funcionamento produtivo, né? E assim vão se ignorando os primeiros sinais ali de um adoecimento. Lá em 2020, a gente precisa considerar o cenário da pandemia, né? Houve uma queda da renda geral da população, isso não foi diferente em Minas Gerais, e isso apresentou uma melhora através do auxílio emergencial. Em 2021, com o fim do auxílio emergencial e com a crise socioeconômica, ocorreu um aumento da desigualdade de renda.
que foi parcialmente compensado em 2022 com a implementação do Auxílio Brasil. Esses dados, eles são significativos para a gente entender a importância da política estatal de proteção social na mitigação da pobreza, no enfrentamento das desigualdades sociais. A lógica neoliberal, ela propõe uma mínima intervenção do Estado, né? Então, propõe que o sujeito seja dono de si e consiga ali negociar a sua força de trabalho. Ela também redefine as relações sociais quando ela adota o mercado como base da vida cotidiana e vai afetando, então, os modos de pensar, os modos de agir, os modos de viver. E a lógica neoliberal, ela atinge diretamente a saúde mental, que historicamente vem sendo um reflexo do exercício de poder e da cultura de cada época, né? Foucault vai dizer que a loucura ela é entendida de diferentes formas a cada época, conforme a organização social de cada tempo, né? Então, esse sistema de saúde mental, por vezes, ele vai acabar fazendo a manutenção de uma força de trabalho adaptada ao capitalismo, por meio do modelo biomédico, que muitas vezes é sustentado pela indústria farmacêutica, onde olha-se sujeito de forma recortada, focando apenas no sintoma e não no contexto como um todo, e não naqueles fatores que o adoecem, e medicalizando o sintoma, fazendo com que essa pessoa continue ativa, né, sem olhar para as outras questões que o adoecem, e mantendo aí a manutenção de força de trabalho, conforme os interesses do mercado. Então, no contexto neoliberal, a saúde ela vai sendo considerada uma responsabilidade individual do sujeito, associada à eficiência, à autovigilância e não mais a uma obrigação estatal. A política de saúde ela passa a incorporar também os valores empresariais, transformando a atenção em um produto que é guiado por técnicas gerenciais, né? E a política nacional e estadual de saúde mental, ela propõe uma rede que seja substitutiva à internação psiquiátrica e territorial, né? Milton Santos propõe que a gente compreenda o território como um espaço dinâmico que historicamente é construído, onde se desenvolve valores sociais, valores culturais e políticos. Ele também vai distinguir esse território do capital como recurso, como interesse capitalista, de um território da vida coletiva, como um espaço de solidariedade. Ele vai defender que a construção de uma nova ordem deve ser baseada numa horizontalidade e na força do território, que é capaz de resistir coletivamente às perversidades dessa lógica da globalização, né? E o neoliberalismo propõe que se rompa com essas organizações coletivas, né? Então, para a gente compreender o que leva os indivíduos e as populações aí ao sofrimento mental, é necessário considerar os determinantes sociais e as particularidades de cada território. Quando a gente tem um olhar biomédico, sem considerar esses fatores contextuais e as dinâmicas estabelecidas naquele território, a tendência é que a gestão da clínica aconteça na lógica manicomial. Quando a gente olha para esses dados, né, a gente consegue ver aí a diferença de um território para o outro, que está dividido em macro-regiões. Em Minas Gerais são 16 macros. A gente consegue ver que o Jequitinhonha, por exemplo, tem um índice muito maior de morbidade hospitalar, ao mesmo tempo que tem uma boa cobertura de atenção primária, uma boa cobertura de CAPS, tem uma baixa cobertura de instalações sanitárias, né, e tem o menor PIB do estado. Isso acontece também na região Nordeste, na região Norte, diferente da região Centro. A região Centro ela tem uma baixa prevalência de internação psiquiátrica no SUS e tem uma cobertura de atenção primária que também é considerada baixa. Outro dado importante para a gente falar de determinantes sociais é o nível de instrução da população. Né? Quando a gente olha para esse cenário que está aparecendo aqui na imagem, a gente consegue ver que os níveis baixos de infraestrutura nas escolas do estado são nas macros de saúde Norte, Jequitinhonha e Nordeste. E também são essas macros regiões que têm o maior percentual de taxa de analfabetismo, bem como tem índices elevados de morbidade hospitalar.
Quando a gente considera um outro determinante, né, que seria o índice de vulnerabilidade social, que mede aí as condições de vida da população, a predominância da vulnerabilidade social também está localizada nas macro-regiões Norte, Jequitinhonha e Nordeste. Essas macro-regiões têm aí um índice elevado de morbidade, né? Com isso, de morbidade por transtorno mental e comportamental, tá? Com isso, nós podemos dizer que os determinantes sociais de saúde interferem diretamente no processo de saúde mental e sofrimento mental. Porém, né, a gente tem que considerar as particularidades de cada território. O que é fato, que a gente pode dizer assim, que é fato, é que o modelo biomédico não dá conta dessas questões multifatoriais, porque ele reduz o cuidado à técnica e com isso ignora a complexidade do sofrimento humano. Né? Já a atenção primária, né, através da estratégia de saúde da família, ela tem um foco territorial e relacional e ela pode contrabalançar essa lógica através do vínculo, da escuta qualificada, da clínica ampliada, da cogestão, da intersetorialidade, mas pensando aí a intersetorialidade também como um meio para mudar essa realidade que deve ser compreendida como um instrumento ético-político capaz de ampliar o acesso e promover justiça social e não apenas como uma técnica de gestão, né? Espero ter contribuído para uma reflexão a respeito do neoliberalismo e dos determinantes sociais influenciando aí o sofrimento mental. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou ler uma frase para encerrar e concluir essa apresentação. A nossa sociedade ocidental contemporânea, apesar do seu progresso material, intelectual e político, dirige-se cada vez menos para a saúde mental e tende a sabotar a segurança interior, a felicidade, a razão e a capacidade de amor do ser humano. Tende a transformá-lo num autômato que paga o seu fracasso com as doenças mentais cada vez mais frequentes e desespero oculto sob um delírio de trabalho pelo chamado prazer. Muito obrigada.